ano, hein? Boa tarde. Ô Vanderlei, boa tarde. É o Luiz aqui de Mojimirim, tudo bom? Tudo bem, Luiz? E você torce pra quem? Eu sou corintiano, Vanderlei. Queremos ouvi-lo. Eu adoro a conversa de vocês aí, sou fã, viu, Vanderlei? Obrigado, continue ao nosso lado. Uma pergunta pro Flávio Prado aí, que eu gosto bastante dele também. Esse fato do Santos não estar jogando bem, será que não é um ambiente lá dentro que tem algum problema, não? Responde pro nosso ouvinte. Olha, depois da entrevista do Elano, que pareceu que não é tão parceiro assim, como o auxiliar técnico tem que ser um pouco mais parceiro, né? E o Dorival tem espaço para ele trabalhar lá como auxiliar técnico. Isso, exatamente. Parece que o Dorival estava tendo algumas camas de gato, sim. Não, e o Marcelo Fernandes teve nenhum constrangimento. Um dia depois voltou a trabalhar no Santos, sem nenhum constrangimento. Mas o Marcelo Fernandes teve uma rota de Dorival. Então, ele teve uma rota direta de desacerto com o Dorival. Ele já tá de volta lá. Não, o que eu quero dizer é que eles brigaram. Você já sabia que brigaram. Eu não voltaria. Agora com o Elano, até onde a gente sabe, ele foi bem recebido. Mas a entrevista que ele deu, eu vou partir, eu vou ser bonzinho. Vou fazer de conta que ele não sabia o que ele tá falando, que ele é meio atrapalhado falando e tal, não sei o quê. Não, vamos fazer de conta que é isso, que era só porque ele não sabia direito se expressar e tal, porque realmente, vou falar com você, na PEN o nome disso é X9, traíra. Na PEN esse nome é traíra, X9. É claro que todo mundo tem que ser leal e todo mundo tem que ter muita sinceridade e transparência, mas no futebol e na vida, mas no futebol nós estamos abordando. Algumas funções tem que ter muita relação bacana, assim, sincera. Lealdade, confiança. Por exemplo, auxiliar técnico, no caso, né? E outra função dos jogadores, eu sempre falei isso, goleiro, né? Reserva de goleiro tem que, o cara que fica 18 anos sem jogar, só joga o cara. No caso do Rogério Ceni, por exemplo, jogava até com fraturado. E o cara que fica no banco do Rogério Ceni tem que ser um cara tão sincero, tão amigo, tão leal, tão verdadeiro. Tinha um, me ajudem. Bosco, lembrei. Bosco ficou tanto tempo com o Rogério, hein, Márcio? Tanto tempo. Ele se dava muito bem. O cara tinha. E ele podia ser goleiro num outro grande clube, sem dúvida, né? Mas ele era tão sincero o relacionamento. Quer dizer, sabe aquele cara que não fica no banco torcendo para você tomar frango? Aquele cara fica pelo contrário, quando você faz uma grande defesa, o cara vibra com você como se fosse você que tivesse feito aquela defesa. Eu acho que é uma virtude enorme quando o goleiro reserva tem uma ótima relação com o goleiro titular, porque é um cara que sai tão pouco do time, né, Flávio? Claro. Joga temporadas sem sair do time. Você fica lá só esperando. Só lá esperando. O próprio Rogério teve que esperar também, é normal. Então eu acho que essa é uma função, né, Fred? Você que acompanha clube, o Márcio, né, Márcio? Isso é muito importante pro cara. Né, Vampeta? Você não acha que bateu uma bolinha mais ou menos aí? Você não acha que é isso? Ou não? Mais ou menos isso mesmo, Vanderlei. Né? O cara tem que ser tão consciente de que, poxa, é ele que tá jogando. O auxiliar faz parte, né? O cara tem que ser bom, tem que ter dom para ser auxiliar e você também, tá no dia a dia. Primeiro você foi atleta desse treinador. Foi atleta. E depois tá ali, parou, ficou ali tentando pegar e você vê uma ambição querendo passar por cima do outro, quer dizer, companheiro. Vou acabar com as improvisações. E aí chega no jogo e muda. E muda tudo. Não, mudar tudo bem. Cada um faz o que pensa as suas ideias. Agora, a maneira como foi colocada. Coincidência, foi mudar exatamente onde eram algumas críticas pro Dorival em relação ao Matheus não ter chance porque improvisa na esquerda e o Vecchio que estava afastado. Esse Matheus, não sei das quantas, é de onde? Do Atlético Goianiense, veio com a fama de ser um lateral ambidestro. Bom, aí sim, agora, puxa vida, agora sim. É por isso que eu vi o Marcelo preocupado na final do Real Madrid, por causa do Matheus não sei o que aí. E o Vecchio, o Messi também já falou, se eu parar, tem um Vecchio lá na Argentina que vai me arrebentar. Parece que o Vecchio, ele estava afastado, treinando separado, e houve um pedido dos jogadores, né, do grupo, para que ele fosse reintegrado. Talvez por isso o cara que assume, vai fazer uma média com os jogadores. Há uma outra linha, que o Dorival conversou com os jogadores. Há duas versões sobre essa história do Vecchio. Uma que foram os jogadores e a outra que o Dorival reconheceu e... Dizem, mas que no centro da divisão, os atletas de Cristo com o outro. Isso que tá me parecendo ali. Eu recebi os áudios ontem, eu até mostrei pro Tebas, que é o setorista do Santos aqui na Jovem Pan, que teve quase pancada aí com o irmão do Dorival, com o filho do Dorival, né? Lucas Silvestre. Quase teve... Por quê? Não sei, Flávio. Falam que o Lucas ele é mais rigoroso que o próprio pai do Dorival. O Dorival negou isso, disse que não há problema, não houve problema com o filho. E, inclusive, em um dos jogos... quando o Elano ia ao banco
com o Dorival, né? Isso aí foi visto. O Elano, antes de virar auxiliar, quando ele era jogador ainda, ele já era um auxiliar, né? Do Dorival. Ele foi passar uma instrução, não sei pra que jogador, e o filho do Dorival se levantou e mandou o Elano calar o bico. Isso aí teria também sido a gota d'água pro relacionamento dos jogadores e do Dorival afundar de vez. E o problema não era com o Dorival, foi com o filho dele. E o Dorival não quis mandar o filho segurar um pouco a onda, baixar um pouco a bola, e aí a situação ficou insustentável. Que se o filho dele, por exemplo, tivesse saído de cena, o Dorival não teria deixado o Santos Futebol Clube. Bom, mas aí... O Dorival nega isso, disse que não, o filho tinha uma boa relação com o elenco. Bom, este é o nosso Esporte em Discussão.